Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 6 de janeiro, nós vamos meditar de Gênesis, do capítulo 16 ao capítulo 19. Que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. E agora nós vamos ter, uma dificuldade familiar. Nós vamos ter agora um momento, feminino, um momento de Sarai e Agar. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz ao filho. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sara. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar, a egípcia, sua serva, e deu-lhe por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. E ele a possuiu, e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abraão: seja sobre ti a afronta que faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuirdes, e ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue-me o Senhor entre mim e ti. E respondeu Abraão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a, e ela fugiu da sua presença. Tendo achado o anjo do Senhor junto à fonte das águas do deserto, junto à fonte do caminho de Sur, disse-lhe Agar, serva de Sarai: da onde vens e para onde vais? E ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora, humilha-te sob as suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor. Então é importante aqui nós fazermos menção ao anjo do Senhor. Nós sabemos que este anjo aqui não era um anjo comum, Aqui era a própria personificação de Jesus, Então toda vez que você ver nas escrituras o termo anjo do Senhor, ele vai trazer essa distinção entre o anjo, os anjos normais, arcanjo, Gabriel, por exemplo, que é um anjo, Até mesmo o Miguel, que não é um anjo também comum, é um anjo guerreiro, Mas nós vamos ver sempre ele trazer essa menção. Sempre que você ouvir o termo anjo do Senhor, ele está se referindo à personificação do próprio Deus, Do próprio Jesus. Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Olha só. A promessa estava sobre Abraão, de uma descendência numerosa. Não é porque não era aqui o filho propriamente da promessa que a promessa não iria se cumprir nele, não é? Então nós estamos vendo aqui já o anjo do Senhor trazendo essa garantia para Agar, que o filho dela, ela deveria voltar e se submeter a Sarai, sua senhora, porque havia uma promessa ali, ela iria herdar aquela promessa sobre o filho dela. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz a um filho, a quem chamarás de Ismael. Da mesma forma que Deus se preocupou em dar nome ao filho da promessa, Isaque, Deus também se preocupou em dar o nome a este filho que, de qualquer forma, era filho de Abraão e iria herdar também uma parte da promessa, Não era o filho da promessa, mas ele não seria desamparado. E Deus deu a ele o nome de Ismael. Ele será entre os homens como um jumento
muito selvagem. Então, preste atenção a essa distinção aqui de Ismael, porque vai seguir a sua descendência. Sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Habitarás fronteiro a todos os seus irmãos. Então, aqui na descrição, você já está vendo que vamos ter sérios problemas, né? Advindo aqui de Israel. Mesmo ele sendo numeroso, porque ele era filho de Abraão, nós podemos ver que haveria uma consequência, né? Porque aqui foi uma desobediência. Quiseram dar um jeitinho, né? Abraão não refletiu e refreou a sua mulher. Ele anuiu a decisão de Sara. E aí, então, Agar, mediante toda essa conversa, né? O próprio anjo do Senhor veio até Agar, né? Teve esse encontro com a escrava. Então, ela invocou o nome do Senhor e que lhe falara e dizendo, tu és o Deus que vê. Olha a experiência que Agar teve aqui. Pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Por isso, aquele poço se chama Beer-Lamai-Roi, que está entre Quedes e Bereia. Sabe o que quer dizer esse nome que ela deu, Beer-Laai-Orim? O poço daquele que vive e vê. Que coisa extraordinária, não é? E Agar deu à luz ao filho de Abraão. O seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abraão na idade de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz a Ismael. E quando atingiu a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse, eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti e multiplicarei extraordinariamente, né? Prostrou-se Abraão com o rosto em terra e Deus lhe falou, quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosa nação. Abraão já não era o seu nome, Abraão já não será o seu nome, e sim Abrão, porque serás pai de uma nação que te constituí. Fartei fecundo, extraordinariamente te farei nações, reis, e estes procederão de ti. Estabeleceis sobre mim aliança entre mim e ti, a tua descendência no decurso das tuas gerações. Aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência as terras das tuas peregrinações. Olha só, né? E aí ele vai falar aqui, ó. Serei o teu Deus. Olha que coisa linda, né? E aí Deus vai instituir aqui a circuncisão, que é a marca, né, desta aliança, propriamente aqui para o judeu. Nós vamos ver essa divergência, essa confusão, nós vimos lá em Atos dos Apóstolos, não é? O ano passado? Pois é, começou-se aqui, ó. Disse mais Deus a Abraão, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das gerações. Então aqui Abraão já tinha 100 anos. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim, vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidarei a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa como comprado, a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito,
será circuncidado o nascido em tua casa, ou comprado pelo teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, que vida será eliminada do seu povo e quebrou a minha aliança, né? Então aqui nós vamos ver a determinação da circuncisão, né? Então foi aqui que iniciou, ela vai ser uma aliança eterna, é um sinal, é uma marca permanente, né, entre Deus e o povo judeu. E até hoje isto é praticado. Claro que não é mais praticado como era naquela época, né? Ali eles faziam em casa, não tinha hospital, não tinha nada, né? Os primeiros instrumentos eram pedras afiadas, então você vê que era muito complicado, muito difícil, talvez muito dolorido. Hoje não, hoje a criança, né, quando nasce do hospital, né, ali ela já é feito o processo de circuncisão como era determinado. Então, foi e é por estatuto perpétuo para os judeus. E aí disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás de Sarai, porém Sara. Então, Abrão e Sara, abençoá-lo-ei dela e te darei um filho. Sim, eu abençoarei, ela se tornará nação, reis, povos procederão dela. Então prostrou-se Abraão com rosto e terra e se riu e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Ou seja, aqui Abraão, as circunstâncias eram tão fortes, tão mais visíveis e acreditáveis do que a promessa de Deus. Tanto é que ele ri daquilo e ele olha para onde? Ele olha para Ismael, que era o único filho que ele tinha tido, né? E aí Deus fala, né? Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque, e estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a tua descendência. E quando Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e multiplicarei extraordinariamente. E ele gerará, sabe o quê? 12 príncipes. Então nós estamos vendo reis em Isaque, príncipes em Ismael. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, a qual Sara lhe dará a luz. E finda esta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Olha o nível de intimidade que Abraão teve com o próprio Deus, né? E aqui nem tínhamos, né, a presença eminente, né, do Espírito Santo de Deus como temos aqui na terra hoje, não é? Então, Abraão, um homem que saiu de Ur dos Caldeus, uma cidade idólatra, encontrou, né, o caminho de um relacionamento profundo com Deus. Ele nos diz: é possível você ter um relacionamento com Deus eterno. E aí nós vamos ver que apareceu ao Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda no maior calor do dia, levantando os olhos, olhou e eis que 3 homens de pé em frente dele, vendo, correu na porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. E disse: Senhor meu, se acho graça, em outras versões, mercê, em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-me um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazes as vossas forças, visto que chegastes até o vosso servo. Depois seguireis avante, respondeu.
faze-o como disseste. E apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sarai e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão amassado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu-o ao criado para que se apressasse em preparar. Tomou também coalhada, leite do novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles. Um banquete, não é? Permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Então aqui nós estamos falando de anjos, não é? Respondeu-lhe: Sara, tua mulher, onde está? E ele respondeu: está aí na tenda. Disse ele: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. E Sara estava escutando a porta da tenda atrás deles. Abraão e Sara já eram velhos e avançados de idade, e já havia cessado os costumes da mulher, ou seja, Sara não menstruava mais, né? Ou seja, ela não ovulava mais. Então, aos olhos humanos, isso era impossível, Sara conceber. Então, por conta disso, riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dentro dela, olha só, dizendo consigo mesma: depois de velha, né? Em outra versão está: depois de gasta, depois de tanta idade, e velho também o meu senhor, terei ainda esse prazer? Disse-lhe Abraão, o Senhor Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz, estando eu velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti, e a Sara terá um filho. Não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. E aí, tendo levantado dali, os homens olharam para Sodoma. Abraão ia com eles para os encaminhar. E disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que eu estou para fazer? Olha que coisa maravilhosa, né? Falamos agora há pouco desse relacionamento que Abraão conquistou com o Senhor. Então, Deus, né, olhou e falou: eu vou destruir Sodoma e não vou avisar ao meu amigo Abraão, né? E aí nós podemos ver que, visto que Abraão certamente virá uma grande nação e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guarde o caminho do Senhor e pratiquem justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem avançado e agravado muito. Descerei e verei de fato o que tem praticado. Corresponde ao clamor que é vindo até mim, e assim não é saber-lo-ei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Aproximou-se ele e disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontrar? Olha só, esse relacionamento, os anjos foram cumprir o propósito, não é? Eles eram ali, né, anjos encaminhados para cumprimento de propósito. Mas Deus, ele permaneceu ali com Abraão. E os dois passaram a ter um diálogo. E olha a dimensão desse diálogo, né? Desses questionamentos que Abraão está fazendo com Deus. Somente alguém que era íntimo podia chegar nessa dimensão, né?
E aí ele fala, né? Se eu achar 50 justos na cidade, eu pouparei a cidade. E aí Abraão pensa, acho que bem, não pensa, né? E fala, mas 50 justos ele não vai encontrar naquele lugar, né? Abraão sabia quem era Abrão aqui, né? Sabia quem era Sodoma e Gomorra, né? E aí ele fala, na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás toda a cidade? Então eles ficam nessa conversa, né? E aí continuou Abraão no 31, eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20, de 50 para 20, né? Não destruirei por amor dos 20, né? E aí Abraão fala, não se ire, Senhor, se lhe falo somente mais esta vez, se houver 10. E aí Deus fala, não destruirei por amor a esses 10. Olha que coisa extraordinária, não é? Quão importante é você andar na presença de Deus e ser perfeito. Foi isso que ele pediu a Abraão. E aí nós vamos ver que no capítulo 19, esses anjos chegam aonde? A Sodoma e a Gomorra, né? E chegam justamente à casa de Ló. E vão intervir aqui na casa de Ló para tentar salvar a Ló. Não, não é por amor a Ló, mas por amor a Abraão. Vamos deixar isso claro, né? Mas Ló percebe, né? Ló, ele assentado onde ele estava, ele viu, levantou-se, ou seja, reconheceu que não eram homens normais, eram anjos. Indo ao encontro, prostrou-se com o rosto em terras e agora, né, chama para que eles pernoitem, para que eles lavem os pés, para que... E aí ele sabe que é para ele sair dali, os anjos são claros desde o início. E a proposta de Jó é, vamos pernoitar e logo ao amanhecer, né, nós seguiremos a estrada. Mas antes que deitaram, olhe só o que aconteceu no versículo 4. A casa estava cercada pelos homens de Sodoma, tanto moços como velhos. Sim, todo esse povo estava do lado de fora. E chamaram por Ló e disseram, onde estão os homens que à noitinha entraram na tua casa? Traze-o para fora, para que abusemos dele. Olha a dimensão da crueldade que estava essa população de Sodoma e Gomorra. E aí Ló fecha a porta, Ló roga, oferece as filhas dele, e foi aquele bafafá, até que os anjos intervêm naquela situação e todos aqueles homens ficam cegos, né? E aí os anjos apressam eles para saírem ali de Sodoma e Gomorra, né? Ou seja, ali está já determinada a destruição. E aí nós vamos ver que Ló, ele tinha 2 filhas, e aí Ló vai até os genros dele, né? Aqueles que estavam para casar com as suas filhas, tenta convencê-los a eles irem, mas nada disso. E aí, como porém se demorava, né? O que os anjos vão fazer? Pegar Ló pela mão, a ele, a mulher e as 2 filhas, sendo o Senhor misericordioso, tá lá no versículo 16, retirou e o puseram para fora da cidade. A ordem era, não olhem para trás, né? E aí nós vamos ver que leva ele até uma cidade próxima, né? A uma cidade pequena, próxima, para deixar eles ali. A ordem era, apressa-te, vai te refugia ela, não pares antes de você chegar lá em Zoar, que era o nome da cidade, né? E aí nós vamos ver a mulher de Ló que olha para trás e se converte numa estátua de sal, né? Isso tá também a referência, vai ser lembrado isso em Lucas 17:32, tá aqui em Gênesis 19:26. E aí nós vamos ver que Ló olhou, né, já tendo chegado em Zoar, e ele vai olhar, né, e
vai continuar o trajeto dele, deixa a mulher para trás, convertida em estátua, e lá onde Abraão estava, nós vamos ver que ele levanta-se de madrugada e vai para o lugar onde ele estava na presença de Deus. Olha o lugarzinho secreto aqui, né? Que Abraão tinha com Deus. E ele olha daquele lugar, ele avista Sodoma e Gomorra, né? E viu que a terra subia fumaça de uma fornalha. Ao tempo que destruiu as campinas, né? Lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas quando subverteu as cidades que Ló habitava. E aqui nós vamos ter a origem dos Moabitas e dos Amonitas, né? Aqui no finalzinho, onde as filhas de Ló coabitam com o próprio pai para suscitar a descendência. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.